O tema da nossa mensagem de hoje é medo. Pastor, eu sinto medo. Todo ser humano, irmãos, todo ser humano sente medo, mas tem os medos excessivos. Nós não podemos ter medo acima do normal. O medo faz com que nós sejamos prudentes, mas tem medos que ultrapassam as barreiras e aí faz com que o cristão, ele esqueça que ele anda com Deus. E nós que andamos com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, não podemos deixar o inimigo nos assustar, a ponto de ter medo de tudo. Não, nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos escolheu, Ele nos nomeou, Deus, Ele chegou e falou, é você que eu quero. Então nós temos que entender o seguinte, se eu fui escolhido por Deus, Deus, Ele quer algo de mim, Ele quer algo de todos nós. E o que Deus quer de mim, pastor? Ele quer que nós confiemos 100% nele, em nome de Jesus, irmãos. Confiar nele, diante de qualquer situação que o inimigo tentar mostrar para nós, tentar nos intimidar, confia no Senhor. Ele deu a sua palavra, que Ele é conosco todos os dias, então vamos confiar em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós já vamos para a palavra de Deus, mas eu quero trazer aqui, só abrir uma janela para nós irmos para a palavra de Deus, que nós estamos no mês da tribo de José. Nós estamos no mês da tribo de José, e quando nós lemos a história de José, eu fico impressionado. E ali tem tanta coisa bonita para a gente aprender com a vida de José. José foi um jovem. Quando José ele começou a apacentar as ovelhas, ele tinha 17 anos de idade, era um jovem. E desde pequeno que os seus irmãos odiavam José. E José, aquele jovem, aquele moço de um coração puro, sem maldade, amava a todos. E ele não percebia que os seus irmãos queriam ver José morto. Por quê? Porque José, ele era o último filho de Jacó na sua velhice. E ele amava mais José do que a todos os restantes dos irmãos. Então José era aquele caçulinha, amado do papai. E por causa disso, seus irmãos mais velhos odiavam José. José, ele foi odiado, jogado num poço para morrer. Depois os irmãos tiraram do poço, venderam para os ismaelitas. Está tudo aqui. Se você pegar do Gênesis 37 em diante, você vai ver Gênesis 37, 38, 41, 42 até o 45. Você vai ver a trajetória desse jovem, até ele chegar o quê? A governador. Eu só estou abreviando, só estou dando aqui uma palhinha aqui, para a gente lembrar que nós estamos no mês da tribo desse jovem chamado José, do Egito. Como já aprendemos o nome de José, que significa Deus acrescenta. O meu nome significa Deus acrescenta. O meu nome, José Carlos Laranjeira, o meu nome, meu primeiro nome, José, significa Deus acrescenta. Pessoas prudentes, pessoas que ajudam, pessoas que suportam, tudo isso é o significado desse nome de José. O que é que aconteceu com José? Um homem de coração bom, Deus era com ele, suportou tudo, não odiou ninguém, aguentou firme. O significado do nome tem muito a ver com a pessoa, com a personalidade da pessoa. Deus acrescenta.
E nós estamos no mês onde Deus Ele quer acrescentar na nossa vida fé, esperança, amor, perseverança. E as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Quando nós confiarmos 100% nele, em nome de Jesus. José passou por tudo isso, e suportou, e aguentou, acusações, foi acusado pela mulher do Potifar, mas ele sempre teve um coração firme com Deus. Passou por todas as afrontas que um ser humano podia passar, o pior ainda, foi preso injustamente. Mas ele continuou confiando em Deus. E a Bíblia diz que José suportou tudo isso porque Deus era com ele. O que foi que Jesus falou lá nos evangelhos, lá quando ele diz que ele nunca estava só, porque o Pai estava com ele. Nos momentos de aflições, nos momentos de medos, temores, de afrontas, nós que somos cristãos evangélicos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor Jesus. Nós temos que lembrar do que Ele já fez por cada um de nós. E aquele que deu a vida por nós jamais vai nos deixar na mão, jamais vai nos abandonar, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aquele que deu a sua própria vida, jamais Ele vai nos deixar no meio do caminho. Então só depende de nós. Não desista, não deixe que nada desta vida venha a esfriar sua fé, a ponto de você perder a vontade de estar na presença de Deus todos os dias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir, agora o nosso tema é medo, pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Isaías 41, abra lá, Isaías 41, e vamos começar a leitura da palavra de Deus em nome de Jesus. Isaías 41, 10. Deus, Ele falou assim para o povo de Israel, que eles precisavam considerar Deus como seu único Deus de Israel, e eles não ter outros deuses além do Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos ser essas pessoas que temos que confiar no nosso Deus. Nós não precisamos de mais nada a não ser do nosso Jesus, do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor. Nós já temos tudo o que precisamos, porque o nosso Deus, Ele é o Deus vivo, de poder, presente em todos os momentos. E muitas das vezes, quando nós nos deixamos levar pelas aflições, os medos excessivos, até se esquece que Deus, esquece da palavra do Senhor. E nós jamais podemos esquecer daquilo que o Espírito Santo guarda nos nossos corações. Porque eu sempre falo que Deus, Ele nunca anda atrasado, Ele sempre anda adiantado. A sua palavra, ela sempre vem adiantada, nos prepara de antemão, para quando nós nos depararmos com a situação, nós já estamos prontos para suportar, passar, vencer os obstáculos, porque Ele está conosco em nome de Jesus. Versículo número 10. Ah, pastor, mas isso aqui está no Velho Testamento. Isso aqui está no Velho Testamento, mas é esta palavra que Deus dá para o seu povo, em todos os tempos. Não temas porque eu sou contigo, não te assuste porque eu sou o teu Deus. Esta palavra, ela não envelhece. Deus está dizendo, não se assusta com as afrontas do inimigo, ou com as afrontas do homem carnal. Eu sou contigo. Então é nesse momento que Deus permite que nós venhamos ouvir uma palavra dessa, nós precisamos guardar no nosso coração, irmãos.
A palavra não é para ouvir simplesmente, sair da igreja e pronto, eu já fui no culto, beleza. A palavra é para estar aqui, ó, selada no nosso coração e na nossa boca, para no momento que precisar, botar ela em ação em nome de Jesus. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Tem que confessar e crer, ou seja, eu tenho que guardar a palavra, crer nela, no momento que eu precisar, eu vou falar, eu vou orar, a minha oração vai ser de conformidade à palavra que o Senhor me deu, está aqui, ó. O Senhor diz para eu não temer, eu confio em Ti, então eu não vou temer ao inimigo, porque eu sei que o Senhor é comigo. Temos que fazer a nossa parte, temos que obedecer, para que Deus possa ser o nosso ajudador, em nome do Senhor Jesus. E Ele diz aqui, ó, porque eu sou o teu Deus, te esforço nos momentos de fraqueza. É Ele que nos dá força, é o Espírito Santo que nos leva a orar no momento que nós não temos nem palavras para falar. E te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, ou seja, quando eu conheço, quando eu guardo a palavra de Deus e pratico ela, boto ela em prática, nas minhas orações eu estou sempre citando, orando a minha oração em concordância à palavra do meu Deus. Não tem porquê essas orações não ter resposta. Não tem porquê eu não ver resultado das minhas orações em nome de Jesus. Para onde eu dirigir a minha oração, Deus vai estar comigo para operar um milagre, fazer algo sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E no 11 ele fala, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Veja que quando eu guardo a palavra de Deus, eu ando protegido. Deus é comigo. A palavra não é o próprio Jesus? Ele não é o verbo vivo? E se a palavra está em mim? O que é que Jesus diz? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, eu posso pedir o que quiser e vos será? Porque eu não duvido da sua palavra, eu creio, confio nela em nome do Senhor Jesus. Aí está a diferença de umas orações ter respostas e outras não. Tem a oração que é feita só por orar, e a oração que é feita de fé, confiando em concordância à palavra de Deus. É essa oração que o Senhor Jesus quer ouvir, quer receber, para entregar para Deus e liberar a bênção em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso intercessor. Nunca podemos esquecer que o nosso Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Quando nós entramos, Pai, em nome de Jesus. Jesus, Ele está indo à frente, para interceder pelas nossas causas, pelas nossas orações. Ele está intercedendo. Jesus é bom o tempo todo, Ele é lindo e maravilhoso. Só que, diante de Jesus tem o quê? O juiz. Que nem sempre o juiz vai dar a causa imediata. Primeiro, que nem Deus. Deus é o nosso juiz. Jesus é o nosso advogado. Ele está ali intercedendo. Ora mais. Pai, libera a bênção. Ora mais. Deixa o meu filho orar mais. Deixa ele se preparar mais. Mas, pai, ele está precisando. Deixa eu sei a hora certa, filho. Jesus é bom, Ele está ali intercedendo em todos os momentos, Ele quer liberar as bênçãos, mas papai sabe que não é a hora ainda. Então nós temos que orar e confiar no Senhor, e a resposta virá em nome de Jesus. E aí ele diz aqui no versículo 11, ainda que eu não concluí o versículo 11, para nós passarmos para outra parte. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão a nada os que contenderem contigo perecerão. Ou seja, nós não temos que entrar em contenda com ninguém. Se alguém vem afrontar, quer discutir ou quer desfazer da nossa fé, não discute com ninguém não, irmão. Ora por ele,
Deixa que o nosso Deus, que falou que é para não temer, que Ele está conosco, é Ele que vai cuidar dessas causas, das nossas afrontas, é o nosso Deus, em nome de Jesus. Aqui no 41, 13, também, ó o versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eita Deus tremendo! Ele estava falando para o povo de Israel, e Ele está falando para nós nessa noite, não temas diante da situação, eu te ajudo a sair dessa em nome do Senhor Jesus. O médico deu o diagnóstico lá, que o negócio é escabroso, não temas. O nosso Jesus já levou com Ele todas as doenças, as dores, enfermidades, e pelas suas feridas nós já fomos curados, sarados, libertos. Hoje é culto de libertação, onde ninguém pode ficar em casa. Quanta gente está sofrendo, quanta gente está andando de cadeira de rodas com problema na coluna, quanta gente está entrevado com reumatismo crônico. Por que não vem sentar nessas cadeiras aqui? Por que não pisa os pés aqui dentro? Para ter o encontro com a verdade, para que elas sejam libertas em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos despertar como igreja de Cristo, precisamos despertar e olhar por essas pessoas que estão sofrendo. Nós temos aqui o poder de Deus aqui na nossa mão, que é a sua palavra. Nós temos a fé que Jesus nos deu através do conhecimento da verdade, para botar em prática, para tirar as pessoas do sofrimento. E o que é que nós estamos fazendo? Só nos enchendo de palavra, e não estamos fazendo nada para tirar as pessoas do cativeiro. Precisamos evangelizar mais, precisamos olhar que tem alguém perto de nós que está precisando do socorro, e nós temos que estender a mão para elas, porque Deus espera essa atitude da sua igreja, em nome de Jesus, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo, chamadas para reinar, chamada para brilhar como astro no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós temos que fazer a diferença. E é do pouco que se faz muito, é do pouco que se faz multidão. A igreja de Cristo, ela não começou com multidão, começou com poucos, depois ela vai se expandindo. Mas temos que levar esta verdade, o poder de Deus, para tirar as pessoas que sofrem nesse momento. Nós precisamos nos preocupar com o próximo. Não é só o próximo da nossa casa, o próximo que está lá fora também, em nome de Jesus. Nós temos o evangelho do poder de Deus na nossa mão. E quanto tempo nós perdemos? O tempo está passando assim, a galope. E se nós não aproveitarmos desse pouco tempo aqui na terra, Deus vai nos cobrar depois. Todos nós, sem exceção. Deus vai nos cobrar. É o Espírito Santo que está falando à igreja nessa noite, não sou eu, pastor Laranjeira. É o Espírito Santo que está nos chacoalhando, nos balançando para dizer: acorda, igreja, acorda, porque logo Jesus vai voltar. E o que você está fazendo para salvar outras vidas, para tirar as pessoas das trevas e transportar para a luz, tirar as pessoas do cativeiro de Satanás, é a igreja de Jesus que tem que fazer isso. Jesus não vai descer mais aqui na terra para pregar o evangelho, não. Somos nós agora que estamos dando continuidade à pregação do que Jesus começou a fazer. E o único objetivo que Jesus mandou pregar o evangelho foi para salvar e curar as pessoas, assim como ele fazia: expulsar demônio, curar enfermos, salvar os leprosos, abrir os olhos dos cegos. O evangelho é isso, irmãos. O evangelho não é só vir aqui na igreja, ouvir a palavra, foi embora para casa, amanhã eu vou trabalhar, domingo eu volto aqui de novo. Isso não é fazer nada para Deus. Nós não estamos fazendo nada. Nós estamos aqui pregando. Continuar fazendo aquilo que Jesus mandou: vai e prega. É mandamento. Se nós não obedecermos o mandamento, nós estamos sendo desobedientes, igreja de Cristo.
E corremos o risco até de andar enfermos, dentro da igreja está enfermos, porque não temos atitude, não botamos nossa fé em ação. Se Ele já fez tudo por mim, agora eu preciso fazer algo por alguém que ainda não conhece, que alguém não conhece Ele ainda, para ela, eu que vou ensinar para essa pessoa, que Jesus já fez tudo por ela, ela não precisa mais aceitar essa doença que ela carrega no seu corpo, ela não precisa mais viver na escravidão do pecado, Jesus já levou os pecados para que ela pudesse ser livre, mas elas estão presas, gemendo, com o fardo pesado do pecado, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Então nós que temos a humildade de pregar o Evangelho para salvar vidas, nós precisamos aproveitar desta oportunidade que Deus nos dá, porque nós pregamos o Evangelho por um único objetivo: salvar as almas. Não pregamos o Evangelho por interesse, outros interesses, a não ser para alcançar almas perdidas em nome de Jesus. Foi para isso que Deus nos levantou. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para levar a verdade para as pessoas, sem nenhuma mistura. A palavra tem que vir do jeito que sai da Bíblia, vai direto para o coração da pessoa, palavra sem mistura, a palavra sem contaminação nenhuma, palavra da verdade, é ela que abre os olhos do cego, ela que cura, ela que liberta, ela que dá crescimento espiritual e ela que alimenta todos os dias a nossa fé e refrigera a nossa alma em nome do Senhor Jesus. Se misturar a palavra de Deus com outra coisa, não é o Evangelho que Jesus mandou pregar. Do jeito que ela sai da Bíblia, tem que ir para o coração das pessoas. É esta verdade que cura, liberta e salva o mundo da mentira, da cobiça, da arrogância, do fanatismo, por isso que está acontecendo essas guerras, destruição no mundo, e a cada dia que passa vai ficar pior, porque o fanatismo está tomando conta dos cegos, recrutando exército para matar pessoas, com promessas que vai morar no reino dos céus, com não sei quantas mulheres. Isso é tudo engano do diabo, e ainda tem as mentes doentes, que acreditam nisso, e vão matar pessoas, que nem está acontecendo agora, a briga de Israel com a faixa de Gaza, lá na Palestina. Os terroristas, eles têm uma missão, dada pelo diabo, para destruir os cristãos e os judeus. A missão que o diabo deu para eles foi essa, mas a missão que Deus tem é salvar a maioria das pessoas que venham a crer nele, em nome do Senhor Jesus. E Jesus está no comando, não é o homem que está no comando, é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos, vamos sair do Isaías e vamos dar um pulo aqui em Marcos. Daqui a pouquinho nós vamos orar em nome de Jesus. Amém, igreja? Desperta, tu que dorme, e Jesus vai trazer a luz ao coração daqueles que precisam da luz para enxergar. Capítulo 6, versículo de número 49 e 50. Marcos, capítulo de número 6, 49 e 50. O 49 diz assim: mas quando eles o viram andar falando de Jesus, eu vou pegar aqui o versículo 45 para entender o 49, para não pegar o versículo isolado. Aqui está falando de Jesus quando ele andou por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi no monte para orar. Jesus despede a multidão, manda os discípulos entrar no barco e ele vai ao monte orar.
E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Jesus viu que eles estavam ali, lutando ali contra o vento, tentando dominar o barco, e o vento não deixava. Jesus vem andando sobre as águas, e ele faz vista grossa. Deixa eu ver a atitude desses meus discípulos, deixa eu passar por aqui. Aí, quando Jesus vai passando, o que acontece? Mas quando eles viram o mestre andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Olha o 50. Porque todos viram e perturbaram, mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, não tenham medo, parem de ser covardes. Vocês andam comigo todos os dias, e essa tempestade aqui vocês estão morrendo, achando que vão morrer afogados. Vocês não prestam atenção no que eu tenho ensinado para essas multidões? E isso nos chama a atenção, amados. O que Jesus falou para esses seus discípulos. Por que é que vocês estão com medo? Está com medo da tempestade? Quando vem, agora nesse calor, quase todos os dias está tendo tempestades terríveis. O medo vai repreender essa tempestade? Lógico que não. Correu e se esconder debaixo da mesa, que nem a gente fazia quando era criança. Nossos pais mandavam esconder debaixo da mesa por causa dos relâmpagos e do trovão. Se esconde debaixo da mesa. Medo não repreende nada disso. Medo não repreende demônio. Medo não cura ninguém. Medo não repreende tempestade. O que repreende tudo isso é botar fé em ação e, em nome de Jesus, dar um basta nisso. E aí tudo volta ao normal, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu faço todos os dias. Esses dias eu estava com um cliente ali no Parque Novo Mundo, a semana passada, que teve o maior tempestade de vento. O vento fazia aí os fios, eu vendo telha sendo virada na casa do vizinho assim na frente, e eu não estava em casa. Eu deixei os clientes lá e vim para fora e estendi a minha mão. E orei ao Senhor para parar com aquela tempestade. Não demora mais que 2 minutinhos, a tempestade vai embora. Mas era coisa feia. E é coisa feia os ventos que está acontecendo agora. Então esses discípulos estavam passando por isso, por essa tempestade, o barco em tempo de afundar. E o que é que eles fizeram? Morrendo de medo, tentando remar, e as ondas não deixavam eles ir para lugar nenhum. Aí Jesus vem de mansinho. E aqui no 51 ele diz: e subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha lá, coração endurecido, mesmo andando com o Senhor Jesus, discípulos de Jesus, corações endurecidos. Ou seja, o coração endurecido não entra a palavra bate e ela volta, a pessoa ouve, mas ela não guarda, e no momento que vem as tempestades, o que acontece? Ela morre de medo, pode ter até um infarto e cair dura e morrer, mas ela não lembra do que Jesus falou, do que o Senhor Deus falou: não temas, eu sou contigo, eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Qualquer situação, primeira coisa a fazer, botar a fé em ação, em nome de Jesus, repreende, e com certeza, não existe obra das trevas, não existe algo anormal que não volte ao normal, diante do poder desse nome, que é Jesus de Nazaré.